Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, já que é sexta-feira, a gente vai estar vendo aqui um caso muito misterioso. Aconteceu faz bastante tempo nos Estados Unidos, só que a gente não consegue ter uma solução e não consegue descobrir o que aconteceu com essa menina. Então, se você é novo por aqui e não conhece o canal, convido você a se inscrever, já vai deixando o like, curtir, que isso é super importante. Ativa o sininho de notificações, que também é muito importante para você estar sempre recebendo uma notificação quando eu estiver postando um vídeo novo. Também lembrando que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, e é sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como o desaparecimento ou sequestro de Angela Hammond. Clinton é uma cidade agrícola localizada no estado de Missouri, nos Estados Unidos, e é uma cidade muito tranquila na qual não acontecem muitos crimes. Mas no ano de 1991 aconteceu um fato que marcou muito a cidade. A cidade é tão pequena que do ano de 2018 a cidade tinha menos de 9.000 habitantes, então imagine como ela era no ano de 1991. Angela Hammond, uma jovem conhecida por todos como uma menina muito extrovertida, no ano de 1991, ela estava se relacionando com um jovem chamado Rob Schaefer. Ele até mesmo chegou a dar um anel de noivado para ela na época e ele prometeu que ia cuidar muito dela e não ia deixar que nada acontecesse com ela. Na época, ela também estava grávida de 4 meses do Rob. Então, no dia 4 de abril daquele ano de 1991, a Angela e o Rob, eles tinham passado o dia inteiro juntos, eles tinham ido a um churrasco, mas mais pra perto da noite eles tinham se separado, já que o Rob tinha que ficar em casa cuidando do irmão mais novo dele, esperando a mãe dele chegar, e depois eles iriam se encontrar novamente. Já a Angela, ela ficou com uma amiga dela ali no centro da cidade, enfim, eles ficaram ali algumas horas separados, e ela tinha prometido pro Rob que estaria ligando pra ele mais tarde da noite. Então, lá por umas 11 horas da noite, ela liga de um telefone público que tinha no centro da cidade. Lembrando que a gente está falando de 1991, então não era comum todo mundo ter celular e os telefones públicos eram bem mais utilizados do que o dia de hoje. Então, ela liga para ele, eles começam a conversar, ela diz que tá tudo bem, eles ficam conversando um pouco, até que ela relata para ele que alguma coisa bem esquisita tá acontecendo. Ela disse que tinha um cara com uma caminhonete Ford de cor verde, e esse motorista, ele ficava indo e voltando, meio que rodeando ela, e ela achou a atitude daquele cara um pouco suspeita, mas ela também não levou muito a sério, nem ele também, porque era uma cidade muito tranquila, então praticamente não acontecia nada de ruim naquela cidade. Então ela continuou conversando com o Rob sobre qualquer assunto, e ela percebeu que esse homem, esse motorista, ele estacionou a caminhonete dele próximo à cabine de telefone onde ela estava. Ele desceu do carro e ele meio que começou a se aproximar dela, então ela ficou olhando para ver o que ele ia fazer. Ele vai até a cabine telefônica que tinha do lado daquela que ela estava usando, ele fica ali por um tempo e ele volta para dentro do carro dele, né, da caminhonete. Só que antes ele pega uma lanterna e meio que tá procurando alguma coisa no chão, sabe? Ele coloca a luz no chão e meio que fica procurando alguma coisa. E tudo isso ela vai falando pro Rob e ele fala assim, pergunta pra ele, vê se ele não quer usar o telefone que tu tá usando, talvez aquele ali esteja com problema. Então ela pergunta, ele diz o motorista, ele fala pra ela não se preocupar, que tá tudo bem, que um pouco depois ele estaria utilizando o telefone novamente. Então, ok, eles continuam conversando, ela e o Rob, tudo tranquilo, conversando ali sobre vários assuntos, até deixam isso um pouco de lado, até que o Rob escuta o grito da Angela. Ele fica apavorado, ele fica muito nervoso, ele simplesmente joga o telefone longe, pega o carro dele e vai em direção à cabine telefônica. Ele sabia mais ou menos aonde ela estava, que era no centro da cidade, e que também não ficava muito longe da casa dele. Então ele pega o carro e vai correndo até aquela cabine telefônica. Quando ele está chegando bem próximo da cabine telefônica, ele vê uma caminhonete verde e ele escuta um grito, ele escuta a Angela chamando ele, Rob, me ajuda e tal, e ela
gritando desesperada de dentro da caminhonete, então ele percebe que ela tá ali dentro e começa a perseguir essa caminhonete. Só que ele dirige de uma forma tão rápida que ele acaba batendo o carro e o carro simplesmente morre quando ele tá chegando bem próximo da caminhonete, e a última coisa que ele vê são as luzes da caminhonete seguindo e ele não consegue resgatar a Angela. Rob, ele se sentiu muito mal com tudo aquilo porque ele chegou muito perto da caminhonete e mesmo assim ele não conseguiu salvar a Angela daquele homem. Ele também tinha prometido para ela, como eu falei antes, que ele sempre ia proteger ela de qualquer coisa que acontecesse, e ele se sentiu muito incapaz naquele momento porque ele não conseguiu estar resgatando ela das mãos daquele homem. Então, um pouco depois, ele conta à polícia que a Angela descreveu ele, o sequestrador dela, da seguinte forma, como ele sendo um homem sujo e barbudo. Ela também disse que ele vestia um macacão, boné de beisebol de cor escura, óculos e uma barba cheia com bigode. Tudo isso, essas informações, ela deu enquanto ela estava em ligação com ele naquela noite. Isso foi um choque para a cidade, porque nada nunca tinha acontecido desse estilo ali naquela cidade, então todo mundo ajuda. Os policiais fazem uma busca incansável pela Angela, todas as pessoas da cidade também ajudam para procuram em todos os locais que vocês conseguem imaginar e não encontram nada. A polícia até pede ajuda para a polícia de Missouri, do estado, então eles conseguem, através dos computadores, ver se eles conseguiriam chegar até o suspeito através do carro. Eles procuram, mas eles não conseguem encontrar nada que levem até o homem ou até a Angela. A polícia só tinha o testemunho do Rob do que tinha acontecido naquela noite. Ela não teve mais contato com ninguém naquele momento e ele também foi o único a conversar com ela antes dela desaparecer, antes dela ser sequestrada. Então, a polícia começou a desconfiar um pouco do Rob, acreditava que ele poderia estar envolvido no desaparecimento, no sequestro dela, e até mesmo eles fazem o teste do polígrafo com ele. Ele passa, e a questão ali de uma semana depois, ele foi considerado inocente do caso e ele não teve nenhum envolvimento no desaparecimento dela. Com nenhuma pista do caso, a polícia começou a conectar o sequestro da Angela com mais 2 casos que tinham acontecido a cerca de 160 quilômetros de Clinton. O primeiro aconteceu 3 meses antes, na cidade de Max Creek. Em 19 de janeiro de 1991, Trudy Derby, uma moça de 42 anos, trabalhava sozinha em uma loja de conveniência. Então, ela liga pro filho dela e conversa com ele e diz: nossa, tem um homem muito suspeito aqui, ele tá rodeando a loja, então vem pra cá porque eu tô com medo. Então, ele imediatamente vai em direção à loja de conveniência. Ele chega bem rápido na loja, só que quando ele chega, ele simplesmente encontra a loja vazia. A mãe dele não estava mais ali. 2 dias depois, o corpo dela, infelizmente, foi encontrado. Estava ali, o corpo foi abandonado a mais ou menos uns 16 quilômetros da qual a loja na onde ela estava, e também o corpo foi encontrado com 2 tiros que foram fatais. Esse caso chegou a ser resolvido pela polícia e 2 pessoas foram presas, os meios-irmãos Jesse Rush, de 15 anos, e Marvin Chaney, de 29 anos, mas a polícia não conseguiu descobrir se eles eram os responsáveis pelo caso, o sequestro da Angela. Um mês depois do caso da Trudy, em 28 de fevereiro de 1991, Cherry Ann Caney também desapareceu de uma loja de conveniência onde ela trabalhava e nunca mais foi encontrada. A polícia passou a acreditar que tinha um serial killer agindo na área na época. Um homem chamado Kenneth McDuff matou pessoas entre 1966 a 1992, mas não conseguiram ligar ele com o caso da Angela e também não conseguiram ligar ele com o caso da Cherry. Uma teoria, um boato que a gente tem sobre esse caso foi de que falaram que o corpo da Angela tinha sido jogado dentro de um poço que ficava num parque, mas a gente não sabe se a polícia chegou realmente a ir lá e investigar para ver se realmente o corpo dela estava lá ou não. Então, gente, trouxe esse caso hoje pra vocês, mais um caso misterioso que a gente não consegue saber o que aconteceu com a Angela. Lembrando que todas as sextas eu trago um caso misterioso aqui pro canal, então se você tá chegando por aqui e não viu os outros vídeos ainda, confere que tem muito vídeo misterioso por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.